1 aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos de 11 até o versículo número 13. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor, uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Pequeno trecho até aqui, até o versículo 3, que o Senhor nos abençoe e que Ele esteja aplicando a porção da sua santa palavra nos nossos corações, no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, meus amigos, a participação na ceia do Senhor sempre coloca sobre nós uma necessidade, na verdade, uma grande necessidade de autoavaliação, de nós nos avaliarmos a nós mesmos, de fazermos essa autoanálise, essa introspecção, essa reflexão em relação às nossas vidas. E quando eu falo em relação às nossas vidas, é as nossas vidas no sentido individual precisamente falando. Porque conforme nós falamos agora há pouco, a Santa Ceia é, como diziam os puritanos, um dos meios de graça, um dos meios através dos quais Deus, Ele coloca graça no nosso coração, Deus, Ele derrama graça nas nossas vidas, para o nosso fortalecimento espiritual, para que a gente possa perseverar na nossa fé, para que a gente possa alimentar a nossa esperança, para que a gente possa desfrutar de um genuíno fervor em nossos corações e assim a gente poder seguir adiante na caminhada que Deus Ele propôs e propôs para cada um de nós. É por isso que nós não podemos nos ausentarmos desse momento de Santa Ceia do Senhor. Não é apenas um cerimonial, um mero momento, vamos assim dizer, onde a gente come do pão, onde a gente bebe do vinho, lembrando-nos do sacrifício de Jesus Cristo. É isso sim, mas é muito mais do que isso. É nós estarmos nos alimentando do nosso Salvador, aprofundando a nossa comunhão com Ele, e conforme nós falamos, crescendo na graça e na nossa comunhão com a pessoa de Cristo, nosso Redentor. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele dá instruções acerca da Santa Ceia, lá em 1 Coríntios capítulo 11, sobretudo no versículo 28, ele nos exorta justamente nesse sentido: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então ele nos chama a essa reflexão, ele nos chama a essa autoanálise, para que a gente possa considerar a nossa vida pessoalmente, e assim, uma vez que nós fizermos isso, comer do pão, beber do vinho e nos alimentarmos da pessoa de Cristo Jesus. Então, eu trago isso à nossa memória, eu trago isso para a nossa lembrança, haja vista que nós temos uma tendência muito grande nos acostumarmos de estarmos aqui mensalmente na mesa do Senhor, de estarmos aqui mensalmente participando da Santa Ceia, e muitas vezes a gente acaba sendo levados pelo cerimonialismo, pela religiosidade, pelo costume em si. Então isso é muito, mas muito prejudicial em relação às nossas vidas. Então, reitero aquilo que falei no início, ou seja, a participação na ceia do Senhor sempre coloca sobre nós uma grande necessidade, ou seja, uma grande necessidade de autoavaliação. Nesse texto que nós lemos de Tessalonicenses, capítulo 3, primeira carta, versículos de 11 até o versículo 13, Paulo ele fala um pouco sobre isso, do que nós estamos falando, dessa necessidade de nós nos autoavaliarmos. Por quê? O que é que nós temos aqui nesse texto que nós encontramos diante de nós? Nós temos uma oração
Sim, nós temos uma oração feita pelo apóstolo Paulo em favor dos cristãos da igreja de Tessalônica, onde dentro dessa oração que o apóstolo Paulo faz em favor dos tessalonicenses, ele coloca, vamos assim dizer, algumas preocupações espirituais em relação àqueles irmãos. E uma vez que ele se coloca diante de Deus, uma vez que ele está intercedendo em favor daqueles irmãos, ele suplica a Deus para que aqueles irmãos pudessem se desenvolver em algumas virtudes, em algumas particularidades espirituais diretamente relacionadas ao se envolver com Deus, para que assim eles pudessem cada vez mais aproximar-se da comunhão com o Senhor, aprofundar cada vez mais a sua comunhão com o Senhor. Aqui, nesse texto, Paulo ele tem uma preocupação extremamente pastoral. Ele conhecia aqueles irmãos, se não todos, a sua maioria. Ele havia iniciado aquele trabalho na cidade de Tessalônica. Infelizmente, por uma grande perseguição que veio sobre ele, sobre o apóstolo Paulo, ele foi obrigado literalmente a fugir daquela cidade. Então, muito embora ele estivesse distante em termos físicos, ele estava próximo em termos espirituais quanto àqueles irmãos. Ele sabia da realidade espiritual daqueles irmãos. Ele tinha consciência das perseguições que aqueles irmãos estavam sofrendo. Então, Paulo ele tem esse zelo espiritual quanto à vida daquelas pessoas que ele começou assim a liderar. Vamos dizer dessa maneira. E aqui, nessa oração que Paulo faz em favor daqueles irmãos, conforme nós dissemos, ele faz alguns destaques acerca de algumas características, acerca de algumas virtudes espirituais que são essenciais para o nosso desenvolvimento espiritual, para o nosso desenvolvimento no caminhar com Deus. E eu queria trazer esses pontos que o apóstolo Paulo ele coloca aqui nessa oração em favor daqueles irmãos. Dentro dessa perspectiva que nós teremos na noite de hoje, vamos nos aproximar da mesa do Senhor. Vamos estar aqui participando da Santa Ceia. Momento especial para as nossas vidas, de autoavaliação, de introspecção, para que assim a gente possa colocar alvos elevados nas nossas vidas e nos desenvolvermos cada vez mais na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Essa é a perspectiva, meus irmãos. Essa é a perspectiva, minhas irmãs, que eu, você, todos nós devemos ter em relação à nossa vida espiritual. A gente precisa avançar, a gente precisa continuar avançando espiritualmente falando. Devemos ser crentes amanhã muito melhores do que hoje, e assim sucessivamente. E é dessa forma, cada vez mais, nos aproximarmos de Cristo. Cada vez mais, sermos formatados à imagem de Jesus Cristo. Cada vez mais manifestarmos a glória de Jesus Cristo em relação às nossas vidas. Então, na noite de hoje eu queria pensar no seguinte tema: alvos elevados. Alvos elevados. Alvos que eu, você, todos nós devemos ter na nossa vida para avançar em cada um deles. Que eu e você devemos ter em nossas vidas para que, a partir do momento que a gente participa da Santa Ceia do Senhor, a gente possa receber o fortalecimento espiritual necessário para que, de fato, essas virtudes elas venham ser desenvolvidas em nossas vidas. E aí fica a pergunta, e aí fica a indagação: quais são então os pontos que o apóstolo Paulo toca aqui quando ele faz essa oração? Quando ele intercede por aqueles irmãos em Tessalônica, o que é que ele pede a Deus? O que é que ele deseja em relação àqueles irmãos? O que é que ele suplica a Deus em favor daqueles irmãos? Quais são as áreas espirituais, vamos assim dizer? E aí, repito, que não fica apenas isolado para eles, mas que venha a ser extensível para cada um de nós. Então, a gente observa aqui nesse texto pelo menos três pedidos que o apóstolo Paulo faz em favor daqueles irmãos, representando justamente isso, o desejo que Paulo tinha que aqueles irmãos alcançassem alvos elevados espiritualmente em relação às suas vidas e que nós devemos também experimentar nas nossas vidas. Então, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo, ele pede a Deus para que aqueles irmãos crescessem e crescessem na fé. Esse é o primeiro pedido, esse é o primeiro rogo, vamos assim dizer, que o apóstolo Paulo faz em favor dos tessalonicenses, para que eles desfrutassem de crescimento e crescimento na fé. Vejam aí, 1 Tessalonicenses capítulo 3,
versículos de número 11, especialmente falando. Olhem só o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Paulo, ele ora: ora, o mesmo Deus e Pai e Jesus nosso Senhor dirija-nos o caminho até vós. Então, o que é que Paulo aqui ele pede a Deus? Que Deus o conduzisse, para que ele pudesse chegar àqueles irmãos mais uma vez. Conforme nós falamos agora há pouco, o apóstolo Paulo, ele não conseguiu passar uma temporada muito longa com os tessalonicenses. No máximo, ele passou entre 7 e 21 dias naquela cidade. Perseguição que sobreveio o cristianismo aqui, ali naquela localidade, obrigou Paulo a sair de maneira desesperada, de maneira emergencial da cidade de Tessalônica. E aqui Paulo ele mostra o desejo. Que desejo? Que Deus pudesse dar, através da sua providência, a possibilidade de Paulo retornar, ser conduzido novamente ao caminho ali da cidade de Tessalônica, para poder rever aqueles irmãos. E talvez a gente olhe aqui o versículo 11, talvez a gente considere essa primeira parte da oração que o apóstolo Paulo faz aqui e fiquemos a nos perguntar, mas onde é que o apóstolo Paulo, aqui no versículo 11, deseja que os irmãos se desenvolvessem em sua fé, que eles crescessem em sua fé? Quando você olha o versículo anterior, ou seja, o versículo 10, você percebe justamente essa realidade. Olha só o que Paulo fala aqui no versículo 10. Ele diz: orando noite e dia, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente, e ele complementa na sua pergunta, e reparar as deficiências da vossa fé. Então, Paulo ele tinha esse desejo de reparar, de ajustar as deficiências na fé daqueles irmãos. E fé, entende-se aqui, um conhecimento mais preciso da palavra de Deus, um conhecimento mais preciso de tudo aquilo que a gente deve crer, de tudo aquilo que a gente deve depositar a nossa confiança, de tudo aquilo que deve consistir na nossa crença, na base da nossa fé. Então, o apóstolo Paulo, ele queria justamente isso em relação àqueles irmãos, que eles tivessem a sua fé reparada, que eles pudessem se desenvolver nessa confiança em Deus, que eles pudessem ter cada vez mais a base da sua confiança solidificada e assim eles seguissem adiante na jornada cristã. Meus irmãos, minhas irmãs, a gente deve partir do pressuposto que a nossa fé, ela nunca vai ser perfeita aqui nessa existência. Seja fé no sentido de confiança em Deus, seja fé naquilo que a gente deve acreditar em relação a Deus. Não, como seres humanos que nós somos, a gente sempre vai carecer de aperfeiçoamento. A gente sempre vai carecer que Deus ele trabalhe de maneira mais específica em nossas vidas, cobrindo áreas que nós não conhecemos, cobrindo áreas que a gente precisa melhorar ainda mais, para que assim a nossa fé ela venha cada vez mais se solidificar em Deus através do ensinamento da sua palavra. Esse era o desejo do apóstolo Paulo. Esse também deve ser o nosso desejo enquanto povo de Deus. Nós precisamos, ao longo da nossa trajetória aqui nesse mundo, não só conhecer a palavra, mas continuar conhecendo. A gente precisa, ao longo da nossa trajetória terrena, não só ser provado por Deus em alguns momentos, mas em todos os instantes. Para quê? Para que a nossa fé ela venha a ser fortalecida. Infelizmente, a gente não trabalha muito dentro dessa perspectiva. A gente vai vivendo a vida cristã simplesmente por viver. A gente vai seguindo na nossa caminhada, mas muitas vezes a gente não tem esse objetivo, esse nível elevado quanto à nossa vida espiritual. Sim, Senhor, conhecer, mas continuar conhecendo. Sim, Senhor, aprofundar o meu conhecimento e continuar aprofundando. E aproveitar toda a nossa trajetória nessa vida, justamente para poder desfrutar desse conhecimento e aperfeiçoar cada vez mais a nossa fé. Irmãos, irmãs, sejamos sinceros, muitos de nós não temos esse propósito,
Muitas vezes as preocupações, muitas vezes as obrigações que nós temos na vida terrena nos afastam dessa realidade. Infelizmente, muitas vezes a gente acaba levando a nossa vida com Deus meio que no automático, vivendo os dias, vivendo as semanas, vivendo os meses, mas sem nós nos preocuparmos daquilo que nós éramos, daquilo que nós somos e daquilo que nós devemos ser. Nós vamos alcançar um alvo elevado no sentido absoluto? Não, jamais. Não, jamais. Mas, durante a nossa peregrinação aqui neste mundo, a gente precisa colocar isso como um propósito de vida. Colocar isso como um objetivo de vida. Senhor, eu quero ter reparado as deficiências da minha fé. Senhor, eu desejo cada vez mais conhecer a Ti. Senhor, eu quero cada vez mais aprofundar o meu conhecimento na Tua palavra. Senhor, eu quero cada vez mais aproveitar as experiências da minha vida para depositar toda a minha esperança no Senhor. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que a gente participa da Santa Ceia, para que neste momento a gente possa fortalecer a nossa fé, para que nesse instante a gente possa alimentar a nossa alma, para que a gente possa se encher mais de Cristo, para que a gente possa ter a atuação mais intensa do Espírito Santo na nossa vida e dessa forma a gente seguir adiante na nossa jornada. Do contrário, quando nós não temos esse objetivo, essa finalidade, a gente acaba se contentando em níveis baixíssimos de confiança em Deus, de fidelidade, de conhecimento na sua palavra. E, infelizmente, essa é a realidade que a gente tem, inclusive dentro do meio evangélico atual. Parece até uma coisa contraditória, né? Porque a gente vive tempos onde as informações, o conhecimento bíblico, ele está muito difuso de todas as formas, de todas as maneiras, sobretudo através dos meios tecnológicos. E é interessante porque, não obstante a gente dispor de todo esse conhecimento, muitas vezes esse conhecimento ele não é encontrado na nossa vida. Quando é encontrado na nossa vida, é encontrado apenas de maneira teórica, na nossa mente, mas não na nossa prática de vida. Então, isso mostra essa necessidade, essa grande necessidade que nós temos de conhecer e continuar conhecendo, de aprimorar tudo aquilo que precisa ser aprimorado, de ver essas áreas que são deficientes da nossa vida, se é do conhecimento da pessoa de Deus, se é do conhecimento da pessoa de Cristo, se é do conhecimento da pessoa do Espírito Santo, se é de viver uma vida de santidade, se é de aprofundar a nossa comunhão com os irmãos, enfim, a gente precisa ter essa perspectiva. E a Santa Ceia nos possibilita isso, pelo menos fazer essa autoavaliação. Em que nível eu estou? Em que condição eu me encontro? Em que eu preciso melhorar? Irmãos e irmãs, temos essa perspectiva. Na noite de hoje a gente vai participar mais uma vez da Santa Ceia. E é importante a gente reiterar essas verdades, para que a gente possa aproveitar esse momento. E a Santa Ceia, conforme nós falamos, ela de fato venha a ser o meio de graça, para que assim a gente possa fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa confiança, fortalecer cada vez mais a nossa fidelidade em Deus. E dessa forma fazer com que a nossa vida em Cristo, de fato, ela faça sentido, cumprindo um objetivo para o qual Deus nos salvou, que é de vivermos e vivermos para a glória do seu nome. Então, aproveite esse momento, avalie. Será que a sua fé não precisa desse aperfeiçoamento? Será que a sua fé não apresenta deficiências em algumas áreas? Áreas específicas que você deve melhorar, não só na sua compreensão, mas que você deve melhorar em relação à sua prática. Nós sempre temos, sempre teremos áreas deficientes, espiritualmente falando, em nossas vidas. Nós não somos perfeitos, nós não vamos alcançar a perfeição nesse mundo, mas ao longo da nossa trajetória nesse mundo, a gente deve aprimorar cada vez mais a nossa confiança no Senhor, para que assim a gente não se acomode em termos espirituais, para que assim a gente não viva uma vida mecânica, uma vida religiosa, mas a gente viva uma vida que de fato faça sentido, cumprindo, repito, com aquilo que Deus ele designa para cada um de nós. Então, nessa oração que Paulo faz em favor dos Tessalonicenses, qual é o primeiro motivo da oração? O que é que ele pede, em primeiro lugar, em relação àqueles irmãos, para que aqueles irmãos, eles crescessem e crescessem na fé? Mas não só isso. Se você olha aqui para a sequência desse texto, você vai perceber um segundo motivo pelo qual Paulo ora, intercedendo por aqueles irmãos.
Se no primeiro momento Paulo ora para que eles crescessem na fé, para que eles reparassem a deficiência da fé deles, no segundo momento, Paulo ele ora para que aqueles irmãos crescessem e crescessem em amor. É o segundo motivo da oração, da intercessão do apóstolo Paulo, que aqueles irmãos, eles crescessem e crescessem em amor. Se não, vejamos o versículo 12, 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 12. Paulo ele diz: e o Senhor, veja, vos faça crescer e aumentar em que? Paulo complementa: no amor. No amor, uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Paulo aqui ele tem um pedido muito específico a Deus em favor daqueles irmãos. Conforme nós vimos aqui, para que aqueles irmãos crescessem e aumentassem no amor. É significativo nós atentarmos para o significado dessas duas palavras que nós temos aqui, crescer e aumentar. Elas são sinônimas dentro da língua grega, porém elas têm um significado muito específico. Elas dão a mostra ou dão a ideia de algo que se enche, mas se enche até transbordar, se enche até derramar. Porque uma coisa é você encher algo e chegar no seu limite, na sua capacidade. Outra coisa é você encher algo e passar da sua capacidade, da sua limitação. É isso que Paulo está pedindo. É isso que Paulo está colocando diante de Deus em favor daqueles irmãos. E o que é que Paulo pede? Para que naqueles irmãos crescessem, para que naqueles irmãos aumentassem, para que naqueles irmãos transbordassem. O amor. O amor. E essa palavra aqui, amor, ela está no sentido do amor, no seu sentido mais elevado, no seu sentido mais sublime, que é o amor ágape, vamos assim dizer. O mesmo amor que Deus teve em relação a nós e mandou Jesus Cristo morrer em nosso lugar. O mesmo amor que Cristo teve em relação a nós e se dispôs a morrer em nosso lugar. É esse amor, é esse sentimento que Paulo, ele pede a Deus para que transbordasse na vida daqueles irmãos. E é interessante, irmãos e irmãs, amigos e amigas, porque o que Paulo quer aqui é um amor recíproco, ou seja, que o amor fosse visto em todas as direções possíveis, em relação a Paulo quanto àqueles irmãos, em relação àqueles irmãos uns para com os outros, da mesma maneira, da mesma forma como Paulo os amava. E Paulo já havia demonstrado isso. Na verdade, dentro do seu propósito de ir à cidade de Tessalônica para pregar o Evangelho, correndo inclusive risco de vida, como de fato Paulo ele correu, ele já estava demonstrando que verdadeiramente ele amava aqueles irmãos. Porque muitas vezes essa palavra amar, ela acaba sendo um tanto quanto vulgarizada na boca das pessoas. Tudo a gente fala eu amo, eu amo, eu amo, mas quando a gente vê o significado bíblico da palavra amor, ele é muito sério, ele é muito profundo, ele traz consigo grandes implicações para as nossas vidas. Por quê? Porque quando a gente vê o próprio amor de Jesus Cristo em relação a cada um de nós, a gente percebe que o amor de Cristo em relação a cada um de nós foi um amor sacrificial, de se dar, de dar a sua vida. Então, são nesses termos, vamos assim dizer, que Paulo ele está orando a Deus em favor daqueles irmãos. Que eles não fossem apenas uma mera comunidade de pessoas, que não fossem apenas pessoas religiosas motivadas ali por um determinado princípio, mas que existisse esse sentimento, um sentimento recíproco de um para com o outro, de amar, no seu sentido mais elevado, de amar, no seu sentido mais sublime, tal qual Cristo, tal qual Deus, eles nos amaram. Meus irmãos, minhas irmãs, isso é um importante motivo de oração em relação a cada um de nós, porque não está na nossa natureza fazer isso, não está. A nossa natureza ela é egoísta, a nossa natureza ela é autocentrada, a nossa natureza muitas vezes quer fazer tão somente a sua própria vontade, mas quando o nosso sentimento é dirigido em relação ao próximo, nós temos uma resistência, nós temos uma dificuldade extremamente natural, e para isso não há um outro remédio. Para isso não há um outro caminho senão a oração, porque é através dela que o Espírito Santo ele vai trabalhando no nosso coração, é através dela que o Espírito Santo ele vai trabalhando na nossa mente,
É através dela que Ele vai fazendo, que Ele vai nos moldando a pessoa de Cristo, e assim a gente possa amar tal qual Cristo Ele nos amou. Precisamos orar para poder de fato amar um ao outro genuinamente. Precisamos orar para poder quebrar a barreira do egoísmo que muitas vezes caracteriza a nossa vida. Precisamos orar para que assim a nossa vontade ela possa ser subjugada à vontade de Deus. Precisamos orar para que a gente possa olhar para a necessidade do nosso irmão e encarar não como a necessidade dele, mas também como a nossa necessidade. Precisamos orar para cada vez mais nos sacrificarmos em favor do povo de Deus. Talvez eu fale isso e você fique a pensar, isso é utopia. Não, meus irmãos, porque se não fosse assim, a palavra de Deus não nos ensinaria. Se não fosse assim, o apóstolo Paulo não oraria. E com toda certeza, se o apóstolo Paulo aqui ele faz essa oração, se ele tem esse desejo no coração, se é esse o propósito que ele tem em relação àqueles irmãos, é porque isso é algo real, isso pode ser atingido, isso é algo factível, vamos assim dizer. Então, cabe a cada um de nós, enquanto povo de Deus, a fazer essa oração. Porque na medida em que nós oramos nesse sentido, Deus ele vai trabalhando no nosso coração. A nossa grande dificuldade, muitas vezes, em relação à nossa vida espiritual, é que a gente deseja até as coisas, mas a gente não quer cumprir o roteiro para poder atingir essas coisas. Então muitas vezes a gente fala de amor, mas a gente não ora para que esse amor venha a ser verificado, porque quando a gente ora, Deus ele coloca as circunstâncias, as oportunidades, para que o amor ele venha a ser manifestado na nossa vida. Ele vai abrindo um caminho para que essa virtude ela venha a ser manifesta. E é assim que nós devemos viver e encarar a nossa vida. Era assim que o apóstolo Paulo desejava em relação àqueles irmãos. E quando o assunto é amor, há algo que chama bastante atenção quando a gente analisa essa carta de Paulo aqui aos Tessalonicenses. Veja que nós estamos aqui no capítulo 3, veja que aqui no versículo 12, Paulo ele está pedindo a Deus para que os irmãos eles crescessem no amor ágape, que eles crescessem no amor recíproco uns para com os outros. Mas se você volta um pouco a sua Bíblia para o capítulo 1, você vai observar que lá o apóstolo Paulo elogiava os irmãos pelo amor que eles evidenciavam. Olhem só o que nós encontramos aí, 1 Tessalonicenses capítulo 3, capítulo 1, melhor dizendo, versículo 3. Olha só, veja que no 3:12, Paulo ele pede que o amor crescesse na vida daqueles irmãos. Aqui Paulo reconhece que o amor deles já era algo distintivo, já era algo abundante, mas mesmo assim ele pede ainda mais. Olha só o que ele diz, olha só, reconhecendo diante do nosso Deus e Pai a operosidade da vossa fé, veja, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança. Então, o amor já era uma virtude vista naqueles irmãos, mas Paulo pede para que seja mais. Tanto é que ele chega mais adiante, lá no capítulo 4, versículo 9, e ele fala mais uma vez nesse ponto, ou seja, no tema relacionado ao amor. Olha só o que ele diz, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 9, ele fala: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, o quê? Que deveis amar-vos uns aos outros. Então, isso é algo, meus irmãos, isso é algo, minhas irmãs, constante. Não chega um nível onde a gente diz, tá bom, onde a gente diz, acabou, onde a gente chega e diz, eu já alcancei tudo aquilo que deveria alcançar. Não. Em termos de virtudes cristãs, não. E do amor, principalmente. Então, que aceitemos esse desafio. Que desafio? De desenvolver cada vez o nosso amor fraternal. Que a Santa Ceia nos leva a pensar sobre isso. Porque o que é, meus irmãos? O que é, minhas irmãs, a Santa Ceia? A demonstração de amor de Cristo para conosco, onde a gente consegue observar através dos elementos, seja pelo pão, seja pelo vinho, a postura, a disposição sacrificial que Cristo teve para entregar a sua própria vida em nosso favor.
É por isso que a gente precisa participar da Santa Ceia. É por isso que a gente precisa relembrar dessas coisas. É por isso que a gente precisa encarar a Santa Ceia muito mais do que uma mera ordem religiosa, mais algo que faz sentido em nós. Mais algo que nos impacte, que nos leve à reflexão, para que dessa forma a gente possa melhorar cada vez mais na nossa caminhada com Deus, na nossa caminhada cristã. Então, quais são os alvos elevados que nós devemos ter para a nossa vida com Deus? Devemos crescer na fé, no conhecimento da palavra, na firmeza desta palavra, mas não só isso. Devemos crescer no amor, mas não em qualquer demonstração de amor, mas na demonstração mais sublime de amor, o amor ágape. E esse amor, ele não deve ser direcionado especificamente para algumas pessoas, mas deve ser um amor recíproco que deve existir na vida de todo o povo de Deus, de toda a igreja de Jesus Cristo. 2 alvos elevados que o apóstolo Paulo coloca aqui. Mas ele não para. E ele coloca um terceiro alvo elevado para cada um de nós. Ou seja, para que a gente possa crescer e crescer em santidade, fortalecer a nossa santidade. Olha só, irmãos e irmãs, amigos e amigas, o que nós vemos no versículo 13. Olha só o que o apóstolo Paulo, ele ora aqui nessa passagem. Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 3, versículo 13. Paulo, ele segue na sua oração e diz: veja, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de Deus e Pai, de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Irmãos e irmãs, a oração de Paulo aqui ela é muito específica. E o que é que Paulo ele pede aqui a Deus? Para que aqueles irmãos pudessem ser confirmados em santidade. E o que é santidade? É o estilo de vida através do qual a gente se desvencilha da nossa velha natureza. A gente coloca de lado antigos costumes, antigos pensamentos, antigos sentimentos que caracterizavam a nossa vida sem Deus, que caracterizavam a nossa vida sem o temor do Senhor. E a gente vai se desvencilhando, colocando isso de lado continuamente em relação às nossas vidas, e a gente vai se conformando cada vez mais à imagem de Jesus Cristo. Tantas vezes a gente já falou isso, desses 2 aspectos, vamos assim dizer, da santidade, não é o 6-7 não, mas esses 2 aspectos da santidade. Por um lado, você deixa de ser o velho homem que você era. Por outro lado, você se reveste do novo homem que você deve ser, se aprimorando, se parecendo, se conformando cada vez mais à imagem de Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, santidade, conforme o autor aos Hebreus falou, sem a qual ninguém verá o Senhor. E é justamente isso que o apóstolo Paulo ele aqui roga a Deus em favor daqueles irmãos, para que a vida deles fosse um testemunho vivo que de fato eles estavam se desenvolvendo em santidade, no temor do Senhor, abandonando práticas que caracterizavam a sua vida antes de Jesus Cristo e vivendo cada vez mais a vida de Cristo em suas vidas. E quando a gente para, reflete, pensa um pouco nessas coisas, a gente percebe quão difícil é essa tarefa, não é mesmo? Quão difícil é essa tarefa, porque a nossa velha natureza, ela não morre, a gente tem que abafá-la, mas constantemente ela tenta se revelar, constantemente ela tenta se manifestar. Daí essa luta intensa que a gente tem ao longo da nossa vida. Tanto é que o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 7, em face a essa luta, ele chegou e disse: desventurado homem quem sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque ele sabia de toda essa dificuldade. Na sua mente ele entendia aquilo que deveria fazer. O seu coração muitas vezes tinha um desejo de fazer aquilo que era certo, mas muitas vezes o seu corpo não permitia. Essa é a luta que a gente tem. É uma luta diária que não cessa. É uma luta incessante, que por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente se esforce, sempre vai haver outras coisas que nós podemos melhorar. Ah, meus irmãos, minhas irmãs, como a gente precisa ter essa consciência.
em relação à necessidade do desenvolvimento da nossa santidade. Sobretudo porque nós vivemos dentro de um mundo imerso, onde a gente não tem os valores de Deus como prioridade. E a gente vive essa vida cotidiana. A gente se relaciona às pessoas com esse tipo de pensamento. A gente vive imerso dentro dessa realidade. E a gente tem que lutar contra todas essas coisas. Dentro dos nossos impulsos pessoais, dentro do contexto que nós vivemos. E se não bastasse ainda, existe a estilagem do diabo tentando nos afastar do caminho do Senhor. Pense num fronte de batalha. E é por isso que o apóstolo Paulo faz esse pedido. Porque ele sabe que viver em santidade não é algo que acontece pela nossa força, não é algo que acontece pela nossa motivação, não é algo que acontece por aquilo que nós desejamos, não. É uma luta contra a nossa velha natureza. E essa luta é uma batalha hercúlea, uma batalha muito grande, mas muito grande mesmo. Porém, tem que ser desenvolvida. E é justamente por causa disso que Paulo ele ora. Porque sem a assistência de Deus, sem a assistência divina, a gente não consegue viver em santidade. Sem a assistência divina, a gente não consegue se consagrar a Deus. Sem a assistência divina, a gente não consegue abandonar as antigas práticas que caracterizavam a nossa vida. Se não for o Espírito Santo dentro de nós, através do seu enchimento, a gente não consegue alcançar esse nível elevado para as nossas vidas. E eu queria, irmãos e irmãs, que a gente pensasse seriamente nessas coisas. E mais uma vez eu digo, a gente vai participar da Santa Ceia do Senhor. A gente vai se alimentar de Jesus Cristo, do seu corpo. A gente vai se alimentar de Jesus Cristo, do seu sangue. A gente vai ter essa comunhão com o Senhor. O Senhor que é santo, perfeito, imaculado. Então, que a gente aproveite esse momento para a gente poder colocar a nossa vida diante do Senhor. Para que a gente possa clamar a Deus e dizer: Senhor, mais santidade, Senhor, mais temor, Senhor, mais tremor na Tua presença, para que Deus ele possa estar trabalhando no nosso coração, mudando as nossas vidas, mudando os nossos pensamentos, transformando os nossos sentimentos, motivando as nossas ações, para que a gente possa viver de fato em santidade. E uma vez que a gente se desenvolver nessa virtude, Deus, ele possa receber toda a glória através do nosso viver. Então, quais são os alvos elevados que você tem em relação à sua vida? Quais são os seus propósitos? Quais são os seus objetivos? Quais são as suas finalidades de vida? No sentido secular, com toda certeza você tem muitas. Seja em relação à sua família, seja em relação aos seus empreendimentos, seja em relação ao seu trabalho, seja em relação aos seus estudos. E isso em si não é ilícito, não jamais. Precisamos ter esses alvos elevados em relação à nossa vida aqui. Mas, mais ainda, nós precisamos ter esses alvos elevados em relação às virtudes espirituais que Deus nos chama a viver ao longo da nossa peregrinação nesse mundo. Seja em relação a uma fé mais madura, seja em relação a um amor mais profundo, seja em relação a uma santidade mais plena no nosso viver. Oh, meus irmãos, oh, minhas irmãs, que Deus ele esteja trabalhando na nossa vida e colocando no nosso coração esses desejos, aquilo que a gente pode chamar de desejos santos, que Deus ele infunda na nossa mente, ele impulsiona o nosso coração, para que a gente possa ter essas metas espirituais na nossa vida. Crescer no meu conhecimento de Deus, crescer na minha confiança em Deus, crescer no meu amor em relação aos meus irmãos, crescer em santidade e não cessar jamais ao longo de toda a nossa trajetória aqui neste mundo, porque fazendo assim, eu digo com toda certeza aos irmãos e às irmãs, a nossa vida ela vai ter sentido. Muitas vezes a gente vive uma vida cristã sem sentido, a gente vai vivendo por viver, mas sem aquele propósito, sem aquela meta, sem aqueles desejos, e a gente não se esforça nunca para poder alcançá-los, e a gente acaba vivendo dentro daquilo que a gente pode chamar de mesmice espiritual. A gente não cresce, a gente não se desenvolve, a gente se entristece, a gente não experimenta a satisfação de Cristo no nosso coração, a gente vive uma vida insípida, a gente vive uma vida infrutífera, e a gente acaba não evoluindo no nosso caminhar com Deus. Que hoje à noite, meus irmãos, minhas irmãs, possa ser uma noite diferente para cada um de nós.
para que ao participar da Santa Ceia do Senhor, não seja só mais uma Santa Ceia, não seja só mais um momento, mais um instante que nós devemos estar aqui cumprindo, entre aspas, essa obrigação religiosa, mas que venha a ser um momento deleitoso, no qual eu e você possamos experimentar da presença de Deus. E uma vez que nós estivermos experimentando da presença de Deus, que a gente possa estar clamando ao Senhor, pedindo a Deus por alvos elevados, pedindo a Deus por uma fé mais constante, pedindo a Deus por um amor mais sacrificial, pedindo a Deus por mais santidade, e que não seja apenas pedido, mas que nós possamos nos envolver nesse processo, e não descansar enquanto nós não vermos essas realidades de fato sendo manifestadas nas nossas vidas, para que a gente possa ter mais de Deus no nosso viver, para que a gente possa experimentar mais da presença de Deus na nossa vida, para que a gente possa testemunhar através do nosso viver este mundo perdido, e assim a gente possa ser tudo aquilo que Deus deseja que nós sejamos, tendo uma vida do seu agrado, tendo uma vida que glorifique ao seu nome, tendo uma vida que faça sentido, tendo uma vida que manifesta às outras vidas a necessidade que elas têm também de Cristo, para que assim a gente possa estar propagando de fato o Evangelho de Jesus. E aquelas pessoas que porventura estejam conosco, que ainda não foram alcançadas pela graça de Deus, ô meu amigo, ô minha amiga, que você possa pensar também nisso. Veja que Paulo aqui ele ora em favor da igreja para que os irmãos pudessem desenvolver essas virtudes espirituais, seja a fé, seja o amor, seja a santidade, porque Paulo sabia que delas mesmas não podiam, elas precisavam da graça. Eu queria dizer uma coisa a você, e você também precisa da graça de Deus, não para viver em santidade, mas para que você possa primeiramente ter a sua vida transformada, e a partir disso sim viver em santidade. E somente Deus pode fazer isso, somente Deus pode transformar o seu coração, somente Deus pode colocar na sua mente, no seu coração, uma fé vívida, uma fé real na pessoa de Jesus Cristo. Somente Deus pode botar no seu coração um amor genuíno a Deus e ao próximo. Somente Deus pode colocar a sua vida de acordo com o seu propósito para que você possa viver em santidade. Então você carece da graça de Deus. E em virtude de haver essa carência pessoal na sua vida, você precisa clamar, você precisa pedir, você precisa suplicar para que Deus possa estar transformando a sua vida e de fato você venha vivenciar a salvação que Cristo adquiriu por nós na cruz do Calvário. Então, aproveite esse momento também, reflita sobre a sua vida, aproveite esse momento também, peça a Deus que lhe abra os olhos do entendimento espiritual, para que você possa enxergar a beleza de Jesus Cristo, e não só enxergar a beleza de Jesus Cristo, que o seu coração venha a ser motivado a se dirigir a este Cristo, e você não possa cessar essa busca, enquanto você não vem experimentá-la, porque a partir do momento que você experimentar, você de fato vai ser uma pessoa salva, na pessoa de Cristo Jesus. Clame a Deus, meu amigo, clame a Deus, minha amiga, para que essa bendita realidade, ela seja uma verdade em sua vida. E assim, todos nós, possamos estar, de fato, na presença do Senhor e vivendo para o seu inteiro agrado. Então, que Deus, Ele nos abençoe, que Deus, Ele aplique a sua palavra em nossos corações, que Deus, Ele não só nos dê alvos elevados, mas que pela sua graça nós possamos atingir esses alvos para a glória do seu nome. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém.